Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui da ONG Mente Binária. Estamos de volta com o nosso projeto de tradução do livro Manual da Linguagem GNU-C. No vídeo passado eu falei do primeiro exemplo, né? Teve lá aquela função, a implementação de uma função que retorna um valor da sequência de Fibonacci utilizando recursividade, né? Depois um exemplo utilizando, aí na recursividade, né, os autores do livro já entraram direto em estouro de pilha, e depois falaram da Fibonacci interativa, ou seja, uma função que faz a mesma coisa que a primeira, mas ao invés de ser utilizada a recursividade, foi utilizado uma repetição, um comando de repetição, nesse caso aqui, o for. Se você é iniciante e assistiu o primeiro vídeo e leu o primeiro capítulo, lembra se tiver dúvidas, né, pode tirar suas dúvidas aqui. A única dúvida por enquanto que surgiu no vídeo anterior foi, houve alguns elogios aqui, muito obrigado, né? Houve uma zoeira aqui dizendo que eu não tive coragem de mudar o formato, né, de código, o estilo de código do projeto GNU, e realmente eu tenho juízo, não mudaria. E uma pergunta aqui, esse livro vai ser disponibilizado para download depois? É uma ótima pergunta, pense baixo nível TI. E eu habilitei aqui no Gitbook, né, a gente tem uma conta, eles permitem que a gente faça isso. Você pode vir aqui ó, e clicar em exportar como PDF, e você vai ter esse livro em PDF. Por enquanto, ele não está completo, né? Então são 3 recursos novos, na verdade, que eu aproveitei e habilitei. Exportar como PDF, já respondendo aqui a pergunta do vídeo anterior. Editar no GitHub para quem quiser corrigir, sugerir correções aqui, tá? Para o que já foi traduzido. Lembrando que não é necessário traduzir capítulos novos, porque eu ainda vou precisar comentá-los e tudo, mas para o que já foi traduzido, se você quiser ajudar e souber utilizar o GitHub, tem essa possibilidade aqui. E também uma espécie de votação por página, se essa página é útil, né, se ela é legal, se é mediana ou se você não gostou. E aí as páginas, né, em que houver, dependendo aí do resultado dessas votações, em algum momento a gente olha e tenta explicar de outra forma, né, porque pode ser que alguma explicação esteja mais difícil de ser compreendida. Então esses são os recursos novos no nosso livro, tá? Ok, vamos então para o capítulo que a gente veio falar hoje, que é o programa completo. Qual é a ideia desse capítulo? Como o anterior fala de uma função, né, que implementa ali, consegue te dar o número da sequência de Fibonacci, ele focou, né, utilizou o primeiro capítulo para poder mostrar alguns recursos da linguagem C. Mas ele não é um programa completo, ele é só uma função, né? É necessário ter um programa que de fato use aquela função. Então é isso que os autores trazem nesse capítulo. Então eles vêm exemplo de um programa completo. Aqui está a função Fibonacci recursiva, a mesma do capítulo 1, né? E agora, nesse segundo capítulo, ele vem com uma função main, que é a função principal de um programa em C, a primeira a ser executada do ponto de vista do código no fluxo normal. Essa função é que vai chamar a fib, então tem a chamada fib aqui, ó. Tá vendo? Essa função main chama duas funções. A fib, né, aqui passando o valor 20, e aqui ela recebe um argumento do tipo inteiro 20, então dá certinho. E chama também a função printf, né, passando todo esse parâmetro aqui, um parâmetro, dois, três parâmetros. No caso, o terceiro parâmetro é o retorno de fib. Né? Justamente por isso que nessa linha aqui, na verdade aqui o código está quebrado em duas linhas, né? Mas o que vai acontecer primeiro é, como para chamar printf, isso daqui tem que estar resolvido, fib20, né? Na verdade o que roda a chamada primeiro acontece aqui, a chamada fib passando o valor 20, e aí vai calcular, né,
o 20º valor ali da sequência de Fibonacci, retornar, e aí sim a printf é chamada com os 3 argumentos prontos. Né? Então, ele fala aqui, ó, esse programa imprime uma mensagem, imprime na tela, né, ou exibe uma mensagem que exibe o valor de FIB20. Exatamente, o item 20, né, da série de Fibonacci é aí o 20º item que essa outra função aqui vai calcular. E aí, na sequência, ele parte para uma explicação deste código. Né? Então vamos lá, todo programa em C inicia com a função main, né? Com a execução da função chamada de main. Main em inglês seria principal. Então essa é a principal função de um programa, a primeira que executa num fluxo normal. Tem outros casos, né, mais obtusos aí de fluxos que a main pode não ser a primeira a ser executada e tal, em outros contextos, mas no geral a gente entende que sim, né, principalmente do ponto de vista de quem está programando, a main é a primeira função a ser chamada. Né? Beleza. Um detalhe importante é, apesar de ser a primeira função a ser chamada, não é a primeira função a ser definida no código de exemplo. Ou seja, o código de exemplo, que é esse aqui, primeiro define a função fib e define a função main depois. Isso é necessário, tem um recurso para trabalhar, caso você não queira fazer isso, tem uma possibilidade, mas assim dessa forma é necessário porque basicamente todas as funções que as suas funções chamarem, elas têm que estar definidas antes. A fib, por exemplo, ela só chama ela mesma. Então tudo bem, ela está definida aqui. A main, ela chama a printf e a fib. Então você tem que ter as definições de ambas antes da main. A da printf está aqui dentro. Né? Ele ganha essa definição por causa do include. E a da fib está aqui. Então eu tenho printf sendo definida aqui, fib sendo definida aqui, e a main sendo definida aqui, que chama as duas. Então a main vai reconhecer que essa printf já existe quando o compilador chega nela, né, na main aqui, ele já passou pela printf por causa do include, já passou também, né, pela definição, pelo menos pelo protótipo, pela declaração da fib, porque foi anteriormente aqui. Então isso é comum você encontrar a função main em programas em C no final, e é por esse motivo. Né? Ok, mas o que? Para ignorar os argumentos de uma função, você define a lista de parâmetros como void. Né? Eu vou até fazer isso aqui vou pegar aqui uma nova aba, porque eu mantenho o código anterior aqui. Uma lista de parâmetros como void. Basicamente, eu estou dizendo que a função não tem argumentos. Né? Então, está aqui. Ó. Não estou passando nenhum argumento para main, por isso ela está como void aqui. Aqui já não é. Né? Aqui tem um argumento chamado n. O que mais? Essa função main retorna 0, porque é uma maneira convencional dela indicar uma execução bem sucedida. Aqui, ó, é nesse momento, só para você ter uma ideia de onde fica isso, onde que isso vai afetar. Aqui eu vou fazer aqui chamar de main.c e bom, vou usar o formato aqui da FSF, ver se eu me acostumo, né? Retornando 0, certo? Uma main aqui que só retorna 0. Isso aqui é o valor que vem aqui para o shell, né? Para eu testar se esse programa foi executado com sucesso. É uma convenção. Né? Se eu posicionar aqui, eu estou usando o vim, né? Então se eu posicionar aqui e apertar Ctrl A, eu já dou um incremento ali para 1. Shift ZZ, eu saio salvando, mas não necessariamente você precisa utilizar o vim, claro. Pode utilizar o que você quiser. E agora, ó,
o retorno, o que esse programa retornou para o shell foi 1. Né? Isso é útil, por exemplo, para eu fazer coisas assim, ó, main, quem já usou shell Linux, né? E, né, deu certo, ou echo deu errado. Nesse caso, como ele está retornando 1, ele vai executar essa parte aqui, né? Deu errado. Se eu alterar esse programa para que ele retorne 0, né? 0, e compile de novo, ó, agora deu certo. Então, o que o livro está falando aqui é sobre esse retorno 0 da main. Essa é a maneira convencional de ela indicar uma execução bem-sucedida, né? A main do programa. Quando que você vai retornar coisas diferentes de 0? Quando você quiser retornar erro. Informar o sistema operacional que o programa não conseguiu concluir a sua missão, entendeu? Por exemplo, se eu der um ping aqui, ó, num site que não existe, .com.br, unknown host, tá vendo? Aqui não existe esse host. Se o ping utilizou as convenções, isso aqui não vai ser 0. Olha lá, ó, retornou 68. Agora, num site que existe, mentebinaria.com.br, né, vou botar aqui, manda 2 pingzinhos para lá. Ó, o ping agora retornou 0, porque o retorno foi positivo. De fato, ele respondeu o ping. Então, dentro do programa ping, né, quem escreveu lá em C, admitindo que foi escrito em C e que tem uma main, ele tem lá um return 0 para se a execução for bem sucedida, e isso aqui pode ser código de erro, aí, enfim, tem outras coisas, mas algo diferente de 0 para indicar o erro. Beleza? Legal, o que mais a gente tem aqui? A maneira mais simples de imprimir um texto em C é chamando a função printf, ele já introduz a função printf também. Avisa que o primeiro argumento da printf é uma string constante, show, e que esse tipo de substituição aqui, ó, por exemplo, esse %d, né, e o d para um número inteiro, ele vai ser substituído por o que vier aqui depois da vírgula, de forma ordenada. Por exemplo, aqui eu tenho 2 %d. Significa que eu vou precisar de mais 2 parâmetros aqui depois da vírgula. E realmente tem 2, um aqui e outro aqui. O primeiro vai ser substituído aqui. E o segundo, que vai ser o retorno de fib20, né, vai ser substituído aqui. Então, na hora que der um printf, não vai sair %d. Né? Vai sair, ó, vou copiar esse código aqui e vou compilar. Esse é o código do capítulo 1, né? Ó, o item 20 da série de Fibonacci é 6765. Então vamos ver como ficou esse código aí. Ó, esse código aqui, na linha aqui, ó, de acordo com o NL aqui, né, linha 13, ó, o item, né, deixa eu executar ele de novo aqui para a gente ver, ó. O item 20, tá vendo? Esse 20 aqui foi substituído aqui, né, no D, da série de Fibonacci, e aí o retorno de Fib20, que no caso é 6765, foi substituído no segundo %d. Beleza? Dúvidas? É só comentar aqui abaixo. O programa não contém uma definição da printf, como eu falei, porque ela é definida pela biblioteca C, né? Então lá no include stdio.io.h, que é isso aqui. Cuidado, hein? Eu tinha um professor que falava não é studio.h, é standard IO, né? STD está abreviando IO. Show de bola. E mais o que? E é isso, né? Tem uma explicação a linha do programa completo, e tem até um pedido ali do Stallman, que é, se esse programa não está ajudando, se você acha que deveria ser diferente e tal, manda um e-mail para ele deixou o e-mail dele aí,
gnu.org. Imagino que precise ser em inglês, não sei se ele fala outro idioma, mas inglês com certeza. Então, fica aí, fiz questão de traduzir também esse pedido dele. Ou de repente você manda um e-mail para ele agradecendo. Talvez ele goste de saber que o trabalho dele está sendo lido, nesse caso aqui, em outro idioma, porque a gente está traduzindo, mas tá valendo. Então aqui tem um comentário de linha a linha, né, do que o programa faz. Se você não entender algo, é só nos dizer. E por fim, tem uma instrução de como compilar esse programa. Perceba que eu já fiz aqui compilações, né, de maneira meio viciada, como eu já compilo. Acabei não usando como o livro sugere. Né? O que eu fiz aqui, eu compilei o meu programa usando o make, né? Mesmo sem ter um makefile. O que acontece é que se eu tenho aqui quer ver, vou apagar esse 01. Se eu tenho aqui um 01.c, se eu fizer make e botar só o nome do arquivo, mas sem a extensão, ele já busca automaticamente aqui, né, com a extensão .c e já compila para o 01. Então é um atalhozinho que eu utilizei. Mas o que o livro recomenda fazer é isso aqui. Ó. Vou mover o 01 para fib.c e usar o que o livro recomenda, né? Que é gcc -g, aliás, é fib1.c. gcc -g para adicionar símbolos de debug, -o, é isso? Isso, -o para otimizar em nível, eu achei que era -0, mas o 0 é cortado. -o maiúsculo, né? -o minúsculo, que é o nome do programa de saída, e o nome do programa do código-fonte de entrada. Então, quando você faz isso, você vai ter um programa chamado fib1, por causa do -o saída, esse -o de output, né? E fib1.c é o seu código-fonte. Então, aqui está o código-fonte, fib1.c. E ao fazer gcc -o fib1, fib1.c, você tem o seu programa fib1 compilado. E aqui tem mais duas opções a mais, que é o "-g", para adicionar símbolos de debug, ele vai utilizar isso possivelmente mais na frente, e o "-0" para não ter otimização. E aqui o seu programa está funcionando. Beleza? Para rodar o programa, ponto barra e o nome do programa. A menos que você tenha certeza que o programa está correto, você deve esperar que precise depurá-lo, ou seja, utilizar um debugger, né, ou um depurador, seria uma palavra a tradução em português, mas a gente no Brasil chama muito de debugger também. Para isso, uso o comando gdb. E ele não explica como usar o gdb, mas dá o link do manual do gdb, que está em inglês também, tá, de como utilizar o gdb. Talvez, se houver necessidade, a gente fale. Nós já falamos do gdb aqui nesse canal, então vou deixar uns vídeos aí como referência, mas a gente vai seguir aqui com o conteúdo do livro. É isso, e assim termina o capítulo 2, um programa completo desse livro do Manual da Linguagem GNU-C. Eu já trabalhei no capítulo 3, que na verdade é muito pequeno, é só isso aqui, um textinho, e também no capítulo 4, mas eu vou revisando, né, para o próximo vídeo já fazer uma revisão dos dois, porque não vale a pena fazer uma revisão só desse aqui, porque ele é muito curto. Tá? Então, para o próximo vídeo, né, eu vou falar sobre esses dois capítulos juntos, porque esse aqui é só uma pagininha. Então vai ser armazenamento de dados e além dos inteiros. Beleza? É isso, espero que você tenha curtido. Dúvidas, né? Só fazer os comentários aí. Estuda, tá? Vale a pena aprender C, principalmente com um recurso tão legal como esse. E com a comunidade aqui, né? Se tiver dúvidas, pergunta aí pra gente e tal. Mas vai estudando e vai lendo. É importante tanto ler quanto assistir o vídeo. Né? Se você tiver que escolher um dos dois, pelo menos só leia. Tá bom? Esse hábito da leitura com programação, o que você conseguir dedicar de um tempo aí calmo, no maior silêncio que você puder, uma concentração se você tiver, o privilégio de ter um ambiente assim, aproveita, tá? Porque vale
vale muito a pena. Ou tenta criar, na medida do possível, um ambiente de estudo assim. Tá bom? Muito em breve a gente vai começar a escrever mais programas junto com o livro. Então é bom que você tenha um ambiente, já uma pastinha aí no seu computador para isso. Valeu? Um abraço então, até a próxima e tchau.